Salve, salve pessoal, aqui é o Marcos em mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a Oprah. Vocês conhecem a Oprah Winfrey? Eu escutei um podcast da BBC, BBC Radio 4, e esse podcast eu acabei de escutar. Hoje é dia 26 de janeiro de 2018 e eu sabia pouca coisa sobre a história dela, mas eu fiquei bem empolgado e quero compartilhar com vocês algumas coisas. Eu escrevi em inglês, mas eu vou falar em português, tá? Então, a Oprah, quando a mãe dela engravidou, a mãe dela estava muito jovem. E depois, a mãe dela resolveu dar ela pra avó. E ela foi criada pela avó. Mas, depois a avó dela morreu. Grandmother died. E depois a Oprah voltou pra casa da mãe dela. Oprah goes to her mom's house. E quando a Oprah tinha mais ou menos 9 anos de idade, ela foi estuprada pelo primo dela. E depois ela foi molestada pelo tio dela. E depois ela foi molestada pelo vizinho. Então, dos 9 até uns 14 anos, a Oprah sofreu pra caramba. E ela começou a pensar, cara, a vida é essa porcaria, essa merda, e as mulheres nasceram pra se foder. Falando assim um bom português. Depois a Oprah, ela resolveu ir morar com o pai, os pais eram separados. Então a Oprah foi morar com o pai dela, e na casa do pai dela ela encontrou um ambiente seguro. A Oprah, ela era muito estudiosa, né? E ela começou a estudar cada vez mais. E ela começou a participar de debates. E ela ganhou muitos desses debates. Nos Estados Unidos é cultural, é matéria de escola. Você tem lá matéria debate. Você pode participar do grupo de debate. E eles dão um assunto e duas pessoas ficam debatendo sobre pontos de vista diferentes. Isso ajuda as pessoas a defender melhor seus argumentos na vida. Depois a Oprah começou a trabalhar numa estação de rádio e ela ganhava mais ou menos ali uns US$ 100 por semana, que na época já era um dinheiro considerável. Ela foi crescendo, o tempo foi passando e ela começou a trabalhar na televisão. Depois ela mudou para Chicago e lá em Chicago ela cresceu, ficou famosa, um programa que passava ali a nível estadual. Depois ela mudou para Baltimore e ela teve um programa que levava o nome dela. Se eu não me engano era Oprah Winfrey's Show, alguma coisa desse tipo. Bom, depois a Oprah ela foi convidada para participar de um filme. Steven Spielberg fez um filme lá na década de 80 chamado A Cor Púrpura. E ele convidou a Oprah para participar desse filme. E ela foi até indicada ao Oscar, de tão bom que foi o papel dela. Então aí a Oprah já era radialista, já era apresentadora de TV e também era atriz. Foi indicada ao Oscar. Depois a Oprah ela começou a ter, ela sempre teve essa consciência, né, social, consciência de negritude, consciência de ajudar os menos favorecidos. Ela começou a levantar uma bandeira de ajudar meninas, porque quando ela era menina ela sofreu, como eu disse no princípio. Então ela começou a construir escolas na África, ajudar também nos Estados Unidos, porque ela começou a ficar muito rica. Então ela começou a devolver para a sociedade, né, dar bens, né, para ajudar pessoas que passaram por coisas parecidas com o que ela passou. Porque ela realmente se tornou muito rica. Começou a fazer caridade. Depois a Oprah ela conheceu um homem e eles começaram a namorar e eles estão juntos até hoje. Eles não casaram, não tiveram filhos, mas eles têm uma união estável e eles são muito felizes juntos, de acordo com o que eu escutei no podcast. E depois a Oprah, ela deu um discurso, foi no final do ano passado, entre o final do ano passado e o começo desse ano teve o Globo de Ouro, a cerimônia. Na cerimônia ela começou a dar um discurso bem legal, assim, ela falou coisas bem fortes, bem profundas, porque muitas mulheres em Hollywood, muitas atrizes começaram a contar histórias de que elas foram abusadas por atores, diretores, fotógrafos, inclusive homens também foram abusados. Então, as pessoas começaram a falar, porque antes elas não falavam porque elas tinham medo. Porque esse mundo é bem sujo mesmo. Elas tinham medo de ficar queimada no mercado ali cinematográfico, então elas engoliam aquela coisa para poder ter um emprego ali, para poder continuar sendo ator. Mas quando alguns começaram a falar, muitos começaram a falar. E aí as pessoas se sentiram mais encorajadas a compartilhar. E a Oprah realmente ela deu lá um discurso que começaram até a dizer que ela poderia ser uma boa presidenta. Inclusive, presidenta, Dilma, enfim. E aí, inclusive, até o Trump falou que ele gostaria de ter ela como vice nesse podcast, fiquei sabendo também. Podcast da BBC Rádio 4. Vocês podem ir lá no YouTube digitar BBC Rádio 4. E aí vocês procuram por esse podcast aí da Oprah Winfrey, como eu falei pra vocês. Tô aqui há 5 minutos falando em português e agora eu vou apertar aquele botão que muda magicamente o negócio para inglês. E vou tentar falar sobre esse assunto aqui complicado em inglês. Não é tão fácil como falar de vocabulário, falar de coisas do dia a dia. Realmente exige assim, tem uma carga um pouco maior, exige um pouco mais de esforço da minha parte. Mas vamos apertar o botão e vamos treinar.
Hello good friends, this is Marcos one more time in another video, and I started this video talking about a podcast that I listened at a couple of hours ago, a podcast from BBC Radio 4, a podcast about Oprah Winfrey, and I was really excited when I arrived home and I decided to share that with you. I'm not totally comfortable talking about that because it's not my subject of study, but I am going to talk about that anyway. So, uh, Oprah's mom was really young when gave birth to Oprah, and then his mom gave her to his grandmother, and then his grandmother passed away, and then Oprah came back to her mom's house, and there happened as many bad things. Oprah was raped by her cousin when she was about 9 years old, something like that. Too young, was a child. And then after some time, she was about 12 years old. She suffered a sort of harassment by her uncle, and then she suffered a sort of harassment one more time by her neighbor, and it happened as many times over and over and over again. And she started thinking that the life was just like that, because if it happened many times and women generally speaking suffer a lot, she started thinking that the life was just like that. She couldn't stop that, because it was a sort of culture in the society. And then she decided to go to live with her dad. And her dad's house was a safe place to grow up. And then she started studying more in many more. And she discovered that she was really good at debate. It's a sort of cultural issue. It's a sort of some discipline that they have in the grade, like students, as students, they have a sort of debate. It's part of the disciplines in the high school, in the university, and the primary school. It doesn't matter. And Oprah, she won many times many debates, and she went to work in a radio station, and then she realized that she was good doing that, and then she started receiving some incomes. It was 100 per week, and then she went to work in a TV station, and she started becoming more and more well known. And then she moved to Chicago, and there she started working in a really big company, and she started having more and more incomes. And then she moved to Baltimore, and in Baltimore she started presenting a TV show, and this TV show had her name, Oprah's Show, something like that. And at that time, Oprah was invited to participate in a really well-known film, in a really well-known movie. It's named The Purple Color, and Oprah was indicated to the Oscar. And then Oprah started doing charity, philanthropy, because woman thought that she would to give back good things that she received in the life, and she started helping poor children, poor girls. She started constructing many schools in Africa and things like that, and Oprah really became a rich person. And then Oprah, she meet a really nice guy, and they are together for 40 years. They didn't get married, but they have a sort of union, and they didn't have any child, but they are happy. And in this year, Oprah gave a really nice speech in the Golden Globe ceremony. She talked about harassment and rapes, because it's happened many times in Hollywood, and many actors and actresses started talking about that, and many get really confident to talk about as well. And this subject is a sort of trend topics on Twitter, and many well-known actors and directors, they are accused to abuse, of women and even men, and it's a really complicated issue. And Oprah is talking about that. She is really brave. She doesn't have any fear, and she talks and talks and talks about that. I think that
might go to YouTube to type it there to do some research to see this speech. It's really nice. I'm talking here about 10 minutes and the subject was a little bit hard, but I think that I did my best. And right now I'm going to introduce myself. I will shake your hand. My name is Marcus and I'm a simple guy here from Brazil, Sao Paulo. And I'm here almost every single day trying to find out a way to improve my English as a second language. And I hope to see you in the next video. Bye.